Mais uma vez, senhor presidente, meu muito obrigado, meu boa noite ao senhor, aos demais membros desta casa, os quais muito me honra fazer parte junto desta ação concreta de transparência e democracia que esta casa preconiza. Aos polícias presentes, o meu boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Senhor presidente, quando decidi entrar para a vida pública, uma das primeiras atitudes, enquanto vereador, enquanto agente público, foi estudar a Constituição Federal. Estas, as quais eu apresento a vocês. Nesse entendimento, senhor presidente, este legislador jamais cometerá o equívoco de vir a público dizer em algum momento que esta casa tem que preconizar e priorizar uma lei ordinária que contradiz o que está estabelecido na Constituição Federal, no artigo 6º e no artigo 23, que trata exclusivamente dos direitos à saúde pública, o que não é defendido apenas por mim e pelos nossos pares, mas que já é uma defesa desde a Revolução Industrial, desde a Revolução Francesa, e pelo mundo afora se preconiza os direitos sociais. Sendo assim, senhor presidente, eu gostaria de fazer o meu discurso, não tomando muito tempo dos nossos pares, porque o entendimento é unilateral em respeito ao voto de cada um e o entendimento de cada um. Apenas questiono a questão de conhecimentos de alguns que se dizem conhecedores e que fazem mídia em relação àquilo que falam sem saber o que estão falando. São como papagaios que ouvem e saem falando por aí. Senhor presidente, novos pares desta casa, tive a oportunidade como presidente da CFO de conhecer, examinar os documentos relacionados à prestação de conta do exercício 2004 como do exercício 2008. Não pude deixar de observar os apontamentos relacionados a irregularidades mencionadas pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado no que se refere aos 2 exercícios ora mencionados. Fazendo, senhor presidente, a leitura dinâmica e sem vícios, observei que a prestação de contas relativa ao ano de 2004 teve parecer favorável pelo Tribunal de Contas do Estado e, consecutivamente, o parecer do mesmo egrégio Tribunal de Contas, no que se refere ao exercício 2008, teve seu parecer contrário. No entendimento, senhor presidente, que o Tribunal de Contas do Estado é um órgão, como já disse o vereador Wesley, apenas consultivo e presta seus serviços no intuito de promover a legalidade e a justiça dentro da esfera política administrativa, temos de pontuar suas decisões, até porque a aprovação de fato é a atribuição deste poder. Digo isso, senhor presidente, porque o critério de avaliação demonstrado nos projetos em discussão hoje nesta casa se observa vícios, os quais passo a apresentar. No exercício 2004, o Egrégio Tribunal de Contas do Estado se pronunciou fundamentando suas decisões de aprovar as contas, considerando que não houve a intenção do chefe do Poder Executivo em causar danos ou prejuízo ao erário público. O que esse legislador também afirma e está esclarecido para contemplar a decisão do Egrégio Tribunal de Contas no que se refere ao exercício 2004, como já dito, votado e pronunciado. No entanto, a decisão do Egrégio Tribunal de Contas do Estado em relação ao exercício 2008 não observou, senhor presidente, o que está prescrito na Constituição Federal e na lei orgânica deste princípio, que é o princípio da isonomia. O que é isonomia? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de sua desigualdade. Vou repetir, senhor presidente. Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais. Isso na exata medida de sua desigualdade. Digo isso, senhor presidente, porque o motivo apontado pelo Tribunal de Contas para desaprovar o exercício de 2008 já existia lá, anteriormente no exercício de 2004. Ou seja, a decisão tomada pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná possui, mais uma vez, vou repetir, possui vícios, os quais trouxeram dúvidas e praticamente
se não tivéssemos legisladores esclarecidos nessa casa, teríamos prejuízos quanto à sua contemplação. E vou além, senhor presidente, poderia provocar uma séria e consecutiva falta de justiça se fosse entendido esse parecer como sendo votado favorável à desaprovação. Digo, senhor presidente, que a maior grandeza deste país é promover a justiça. Tomar uma decisão desconsiderando o princípio da isonomia, agora apontado por esse legislador, é atentar contra a Constituição Federal. Esse pronunciamento, senhor, nossos colegas, ficou claro quando, observe, tínhamos dois fatos iguais e esses fatos foram tratados de formas diferentes lá por pessoas capacitadas que não julgaram, emitiram parecer. Quem estão julgando são os novos parceiros, os novos colegas. Tecnicamente, senhor presidente, venho expor meu conhecimento e minha interpretação no que se refere a esse acordo já mencionado. Nós, legisladores, temos a obrigação legal e moral de conhecer o objeto que está sendo discutido, até para que não sejamos influenciados por mídias pagas que escrevem os que estão sendo pagos para fazerem e escreverem de acordo com a vontade de poucos, o que é lamentável quando se busca transparência e justiça. O próprio Ministério Público Estadual, que de fato é de direito, promotor de justiça, exara seu entendimento favorável à aprovação das referidas contas, conforme consta no documento número 1692 de 2014, o qual é do conhecimento de vossas excelências, peço até a dispensa da leitura. Nesse entendimento, eu, vereador Claudinei José Moreira Todinho, afirmo que entre observar a lei e promover a justiça, eu vou optar sempre por promover a justiça. Por outro lado, não posso deixar de observar e legislar que o fundamento da administração pública é cumprir o princípio da legalidade, moralidade e impessoalidade, mas sem esquecer do interesse público. No entanto, senhor presidente, se existia uma lei municipal que autorizava o recebimento de repasse de recursos na área de saúde através do PACA, anteriormente ao exercício de 2008, a qual permitia a celebração de contrato entre o PACA e a Prefeitura Municipal, julgar contrário a essa desaprovação de conta é ser desconhecedor da legislação municipal e agir motivado por vícios que influenciaram por mídias ou redes sociais, as quais não trazem e não relatam o entendimento de fato. E também, mais uma vez, não seria promovida a justiça que esse país preconiza. Enfatizo e deixo claro minha leitura e entendimento sobre os acordos aqui mencionados e os contratos existentes entre PACA e município. Quando existia a entidade PACA e suas ações em saúde, tínhamos qualidade na oferta de serviços de saúde e a otimização, o que hoje está prejudicado pela falta de ferramentas disponíveis para a contratação de bons profissionais da área. Ou seja, o PACA fez uma saúde de qualidade. Concluindo, senhor presidente, vejo no gesto de 2008 as mesmas qualidades do gestor de 2004. Ambos pretendiam promover o que determina a Lei 8.080/90, que é o acesso universal e igualitário a todos os usuários de saúde. Isso foi demonstrado quando o gestor de 2004 deu continuidade à criação do PACA de uma gestão anterior do senhor Omar Negrão. Foi criada a lei que autorizava o contrato entre municípios e o PACA, e consecutivamente esse entendimento foi contemplado pelo gestor de 2008, quando deu continuidade a esse trabalho que atendia de fato a população, o que poderia certamente não ter sido acatado pelo gestor de 2008, se ele estivesse pensando unicamente em política ou politicagem, sem ver o interesse público. Já estou terminando, senhor presidente. No entanto, não vejo o gestor de 2008 como transgressor de leis, mas vejo um homem de coragem que permitiu arriscar sua carreira política, mas garantir aos apoiantes uma saúde de qualidade. Quando venho, senhor presidente, a esta tribuna para falar de princípios preconizados, é porque defendo e acredito que esse
país tem por excelência a obrigação de promover o direito e a justiça em todas as esferas de governo. E para isso, senhor presidente, precisamos de legisladores em todas as esferas de governo que conheçam a Constituição Federal. Muito obrigado. Vereador João Maria.